eu quero falar sobre a graça. Graça, ela vem de Deus, é revelada em Jesus Cristo, e ela traz salvação para todo aquele que entrega a sua vida para Jesus. Você não precisa fazer nada para receber a salvação. Quando você morrer, teu nome está escrito no livro da vida. Quando você chegar lá, você vai entrar para o reino dos céus. Você vai estar para toda a eternidade lá. Isso é fato. Não tem que se discutir. Tá ok? Então, graça é igual salvação. Agora, tem um detalhe. A salvação, segundo Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10, ela produz algo dentro de você. A salvação, ela produz obras. Então, a partir da hora que uma pessoa se diz salva, a evidência da salvação é ter uma vida digna do Evangelho. É ter uma vida que esteja alinhada com a palavra de Deus. Então, o camarada roubava, hoje não rouba mais. Ele enganava, não engana mais. Ele era adúltero, agora não é mais. Ele era mentiroso, agora não é mais. Era ladrão, não é mais. Agora a vida dele foi transformada. Quantos entenderam isso? Então, o rapaz que mantinha relações sexuais com a namorada, agora ele não faz mais. Ou vice-versa. Não faz mais. Por que ele não faz mais? Só os irmãos do meu lado direito que entenderam melhor. Não entendi. O quê? Porque ele é salvo, irmão. Por que as pessoas olham para você e falam, mas você está tão diferente depois que você foi para a igreja? Por quê? Porque você foi salvo. A salvação tem uma evidência. A evidência da salvação são as boas obras. Coloca o versículo 10 do capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Porque pela graça você é salvo como? Pela graça, você não precisa fazer nada. Simplesmente entregar a sua vida para Jesus. Você não é teu dinheiro, não é tua posição, não é nada. Nada compra a tua salvação, mas você é salvo pela graça, por meio da fé. E isso não é de vós, vem de Deus, é dom de Deus. Não vem das obras, quer dizer, não pode fazer nada para ser salvo. Para que ninguém se glorie. Ao 10. Porque nós somos feitura sua. De quem? De quem você é feitura? De Cristo. Criados em Cristo Jesus. Quer dizer, a partir da hora que você entregou a vida para Jesus, houve um novo nascimento. As coisas velhas passaram. Agora você é uma nova criatura. Olha lá. Você é feitura sua, criados em Cristo Jesus. Para o quê? Você é criado em Jesus para quê? Para ficar falando mal dos outros? Fofocando? Amaldiçoando o mundo? Reclamando da vida? Saindo com um e com outra? Você é criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou. O que Deus preparou? As boas obras, para que andássemos nelas. Então, salvação sem obras não existe. Não vou falar para você que de repente a pessoa está num processo. Mas a pessoa transformada, a pessoa salva, ela luta contra o pecado, ela quer abandonar os vícios, ela faz um esforço, porque ela quer agradar aquele que lhe amou primeiro. Eu, sabendo que Deus me amou, então quero responder a esse amor. A resposta desse amor, isso tem a ver com evidência da salvação. Já disse que você é salvo. Só o fato de você querer, falar, eu não quero mais essas coisas. Só o fato de você querer agradar a Deus, você já revela que você é salvo. Quantos entenderam? Amém. Ok, quantos são salvos aqui? Amém. Se você tem dúvida, não tenha dúvida. Entregue a sua vida para Jesus e fala, eu quero ser salvo. E Ele te salva. O apóstolo Paulo diz que se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, no teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Só isso. Agora, tem um outro lado da moeda aqui. Qual é o outro lado? Ministério. Ministério não tem a ver com salvação, é diferente. A salvação é pela graça, não te custa um centavo. Agora, ministério custa. É diferente. Você não vai ser um pastor, não será um líder se você não tiver conduta cristã. Não tem como eu pegar um adúltero e colocar ele como pastor aqui na frente. Você aceitaria isso? Quantos aceitariam? Levanta a mão. Não tem como. Não tem como pegar um ladrão e colocar aqui na frente.
Não tem como pegar uma pessoa que não tem transformação de vida, colocar aqui para ministrar para vocês. Para ser líder, você precisa alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Para ser um supervisor, você tem que buscar alinhar a tua vida com a palavra de Deus. Você fala, mas ser crente também não tinha que ser assim? Tinha, mas tem muito crente ainda que precisa ter transformação. Então, quando você passa comigo numa entrevista, por exemplo, para a liderança, eu pergunto, irmão, você está disposto? Está disposto a largar um pouquinho o teu lazer para vir para os cultos? Porque líder não pode faltar em culto. Você está disposto a vir aqui para aprender a palavra? Você está disposto a cuidar daquelas ovelhinhas que Deus colocou lá na tua mão, lá na célula? Você está disposto a fazer, às vezes acordar de madrugada, orar por uma pessoa, que nem o irmão hoje me falou assim, que 2h da manhã alguns irmãos que têm perturbação da célula, que ainda estão passando por um processo, liga para ele 2h da manhã para eles orarem por ele. E ele levanta, ele ora. Quer dizer, você está disposto a isso? Então você precisa estar disposto. Se você falar, não sei se eu estou disposto, então você não pode ser líder. Você está disposto a ser submisso aos seus líderes superiores, às autoridades superiores da igreja? Ah, não. Desde que não me desagrade, está tudo bem. Então, se você não está disposto a andar em linha com a visão da igreja e andar em linha com a palavra de Deus, você não pode ser líder. Porque você só vai dar problema para você e para a igreja. Quantos entenderam? Então, ministério tem sim a ver com meritocracia. Salvação não, é grátis. Agora, ministério, você chega ao pastorado com 30 células, família. Você chega ao pastorado com 30 células, família. Você passa de líder para supervisor, para coordenador, você vai subindo o degrau do ministério. Você trabalha, pensa bem, alguém que quer ser pastor, fala assim, eu quero ser pastor, só que não estou muito afim de estudar, não estou muito afim de dedicar meu tempo. Tem como ser pastor assim? Não tem como. Agora, se você deseja ser um pastor, um líder de célula, fala, Senhor, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos e ser um instrumento nas tuas mãos. Faz de mim, Senhor. Quando você fala isso, você fala, Senhor, eu não mando mais em mim. Eu não sou dono de mim, tu és meu dono. Aí você vai trilhar um caminho ministerial. Mas isso, se você no meio do caminho cair, você é casado, adulterou, você é removido a tua liderança. Se for pastor, perde pastorado aqui. Não continua sendo nem pastor da igreja. Já saíram uns 3 pastores daqui porque nós disciplinamos. Removemos o pastorado, não aceitaram e saíram. Mas pastor sem vergonha é a pior coisa que tem, é ou não é, irmãos? Por quê? Porque ele era para ser exemplo. E não é exemplo. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tem que andar em linha, transformação aqui dentro, irmão. Amém? João 21:15, eu tenho alguns minutos para aqui ministrar para vocês, rapidinho. Fala sobre justamente as ovelhas do Pai. Eu quero dar um tema aqui. Você só tem que cuidar das ovelhas para ser um herói. Você vê que para cuidar das ovelhas tem que amar ao Senhor Jesus. Ninguém vai cuidar das ovelhas se não amar Jesus. Para amar Jesus, se amar Jesus, vai cuidar. Quem ama Jesus, cuida das suas ovelhas. Primeiro, nós vamos falar de Davi então. A Bíblia diz que Davi era o mais novo, mais moço da família dele. E a Bíblia diz que Davi então é considerado aquele que é esquecido. Aquele que é esquecido. E antes de Davi atingir o reinado, ele ser rei de Israel, antes de ele atingir a glória, antes de ele ser alguém na vida, antes de ele ter sucesso na vida, antes de Davi chegar no auge da carreira dele, ele passou por alguns pontos que eu preciso passar para vocês. Ele passou por algumas situações que precisam ser considerado por nós. Então, em primeiro lugar, Davi, quando ele foi ungido, ele estava cuidando das ovelhas. Antes dele ser ungido, ele estava cuidando das ovelhas. A Bíblia diz no capítulo 16, do primeiro livro de Samuel, versículo 10, 12 e 13, 10, 11, 12 e 13. A Bíblia diz que Samuel era sacerdote de Deus, e Deus falou para ele, vai na casa de Jessé, e um dos filhos de Jessé será o rei. Ele chegou lá,
Jessé fez passar os 7 filhos na presença de Samuel. Samuel ficou na sala e passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto, passou o sexto, passou o 7º filho. E Deus falava no coração de Samuel: não é esse o rei. E Samuel então pergunta para Jessé: você não tem mais nenhum filho? Ele falou: tenho mais um, que ele tinha esquecido, que está lá no campo, está lá cuidando do rebanho, das ovelhas. Onde estava Davi? Cuidando das ovelhas. Então, como eu disse, alguns acreditam que Davi, ele era um dos filhos esquecidos mesmo. Talvez você pode ser filho de Deus, talvez você está se sentindo esquecido. Talvez você é um líder, talvez você é um supervisor, talvez você é um coordenador, até um pastor, e você se sente esquecido. Mas deixa eu te falar uma coisa: Davi estava cuidando das ovelhas do pai, o pai esqueceu dele. Mas Deus tinha o seu olhar em Davi enquanto ele cuidava das ovelhas. Por isso que Deus fala para Samuel, assim, enquanto Samuel estava analisando os filhos de Jessé, Deus fala no coração de Samuel, lá no capítulo 16, versículo 7. Samuel, eu não olho para o homem como você olha para o homem. O homem olha para o outro homem externamente, no exterior, mas eu olho no coração do homem. Deus vê diferente. Às vezes as pessoas podem esquecer de você, as pessoas podem te julgar, porque elas estão vendo o exterior. Mas lembre-se, Deus vê o interior. E é interessante que Davi não estava lá esquecido no campo, reclamando da vida, amargando lá, ou mesmo chateado com o pai dele, talvez maquinando alguma coisa contra o pai dele, falando: você me esqueceu? Você vai ver quando eu sair daqui. Sair daqui, você vai ver. Pelo contrário, a história do rei Davi é que ele tocava harpa. Então ele louvava a Deus lá no campo. Pensa, como ele escreveu muito dos salmos, que são cânticos, com certeza ele estava lá no campo louvando a Deus, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, a Bíblia diz que Samuel então chama Davi, manda chamar Davi. Davi vem, ele é ungido na frente de todos os seus irmãos. E depois de ungido, o que Davi fez? Ele foi ungido rei. O que você acha que ele fez? Foi lá para Jerusalém, bateu na porta do castelo, falou: agora eu sou o novo rei, vim pegar o meu trono. Que foi isso que ele fez? O que ele fez? A Bíblia diz que ele voltou para cuidar das ovelhas. Ele era rei agora, mas mesmo assim, ele fez o quê? Voltou para continuar cuidando das ovelhas. Tem gente que é ungido e daqui a pouco já quer estar no patamar lá em cima. Sabe, quem espera em Deus quer receber de Deus. Amém? Segundo lugar. Então, em primeiro lugar, enquanto Davi cuidava das ovelhas do pai, ele foi ungido. Ou melhor, antes de ser ungido, ele estava cuidando das ovelhas do pai. Segundo, Davi estava cuidando das ovelhas do pai antes de expulsar demônios. A Bíblia diz no capítulo 16, versículo 18 e 19, lá de 1 Samuel, que o rei Saul ficou endemoniado lá no castelo, lá no palácio. E alguém pegou e falou: gente, alguém conhece lá em São Bernardo alguém que expulsa demônio lá? Aí alguém falou: tem lá o Davi lá da Igreja Batista Vida Plena. Ele é um bom expulsador de demônios. Então mandaram buscar aquele que era esquecido, agora foi lembrado. Aí vem Davi, lá do campo. E onde que ele estava? Que eu falei? No campo. A Bíblia diz, coloca para eles aí, 1 Samuel capítulo 17, versículo 15. Você vê, antes de ele vir para expulsar demônio, o que ele estava fazendo? Olha lá. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas. Ele foi ungido, voltou para cuidar das ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas, Saul caiu endemoniado, foram chamar ele lá cuidando das ovelhas, foram chamar: vai lá no palácio que o rei quer falar com você, o pessoal quer falar com você porque o rei está endemoniado. Se você procurasse Davi não estava no shopping, não estava passeando, Davi estava lá cuidando das ovelhas. Ele estava lá louvando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Quer dizer, enquanto ele ministrava ao Senhor, havia unção, Deus derramava unção sobre Davi. Amém? Terceiro lugar. Então, em primeiro lugar,
Antes dele ser ungido, ele cuidava das ovelhas. Segundo lugar, antes dele expulsar demônio, ele cuidava das ovelhas. Terceiro lugar, antes de ele ir para uma batalha, ele estava cuidando das ovelhas. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 15, até o 17, a Bíblia diz que então, Davi estava cuidando das ovelhas, quando o pai dele chamou. Falou, meu filho, vem cá, leva pão lá para os teus irmãos que estão lá na guerra. Davi não falou assim, mas tem que ser eu, não pode ser o outro. Davi falou, não, pode deixar que eu levo sim. Ele não ficou reclamando. Ele já de pronto, por quê? Ele entendia que quem estava no controle, quem iria exaltá-lo, seria Deus. Sabe, nós perdemos a oportunidade quando desobedecemos. Perdemos a oportunidade quando não somos submissos. Perdemos a oportunidade quando não queremos ouvir a voz de Deus, que Ele usa as autoridades para falar conosco. Perdemos a oportunidade de viver o sobrenatural. A Bíblia diz que Davi chegou lá no campo de batalha, os irmãos dele estavam lá, ele perguntou assim, o que vai acontecer com quem derrubar esse gigante? Falaram, vai casar com a filha do rei, e não só isso, o rei vai enriquecê-lo. Ele falou, então é comigo mesmo. A Bíblia diz que quando Davi chegou, o gigante já estava pronto para ele poder derrubar. Quando Davi chegou, capítulo 17, versículo 15, diz que quando Davi chegou, que ele organizou tudo, que ele falou, eu vou contra esse gigante, o gigante já estava pronto para enfrentá-lo. Mas lembre-se que a oportunidade de você viver o sobrenatural de Deus é quando aparecem gigantes diante de você. Às vezes nós reclamamos, muita dificuldade, muito problema. Lembre-se que os gigantes têm que se levantar. O gigante estava prontinho para cair. Só precisava de um valente. Precisava de alguém sair lá no meio de Israel, para quem conhece a história, e falar, deixa que eu derrubo ele, porque ele estava pronto para poder cair. E Davi foi o único que levantou a mão e falou, pode deixar que eu derrubo ele. Os gigantes que se levantam diante de você, as dificuldades, os problemas, os desafios, são para te colocar lá em cima, não são para te derrubar. Amém, meus irmãos? É interessante que quando Davi chega e derruba o gigante, já se torna um herói. A Bíblia diz que Saul chama ele, lá no capítulo 17, versículo 55, lá de Samuel, 1 Samuel, chama ele e pergunta para ele, quem é você? De onde você é? Espera aí, eu acabei de expulsar demônio de você a semana inteira, estava na sua casa expulsando demônio, você não sabe quem eu sou? Davi poderia ter respondido isso. Davi, pelo contrário, você vê que a simplicidade, a humildade enobrece qualquer um. A Bíblia diz que ele fala, não, eu sou filho de Jessé, eu cuido das ovelhas do meu pai. E a Bíblia diz então que Saul engrandeceu Davi diante de todos. Mas, presta atenção no que eu vou te falar. Você precisa também derrubar gigantes. Não tem como você falar assim, eu vou vencer batalhas, grandes batalhas, sem derrubar gigantes. Deus te chama para você vencer grandes batalhas. Quantos creem nisso? Amém. Ok, por que você está falando isso, pastor? Então vou recapitular com você. Sei que às vezes nós queremos sucesso, queremos alcançar portas abertas diante de nós. Muitos líderes querem unção, muitas pessoas querem viver paz, muitas pessoas querem sucesso na vida, muitas pessoas buscam posicionamento na sociedade e até dentro da igreja. E não é nada de mal isso, mas tem um caminho a ser trilhado. Precisa ter entendimento que se você quer unção de Deus, você precisa entender que antes disso, você precisa cuidar da ovelha. O segredo é esse. Alguns acham que é orar muito, que vai ter unção. Outros acham que tem que estudar muito. Outros acham que tem que ficar distribuindo papel lá, folhetinho no farol. O que vai te dar unção do Espírito Santo é você cuidar das ovelhas do Pai. O que vai te dar autoridade para expulsar demônios é cuidar das ovelhas do Pai. O que vai te dar força e poder nas mãos
é cuidar das ovelhas do Pai. Davi teve essas três coisas. Ele recebeu unção, recebeu autoridade e ele recebeu poder do Espírito Santo. Como que ele recebeu? Cuidando das ovelhas. Mas pastor, eu não posso só evangelizar? Não basta. Você tem que cuidar. Mas eu não posso só tocar. É o suficiente, é o meu chamado. Existe um chamado mais superior, mais nobre. Qual é esse chamado? Cuidar das ovelhas do Pai. Não basta só ganhar a pessoa lá fora. Não basta só falar de Jesus. Isso não é o suficiente. Quando essa pessoa se converte, você precisa cuidar dela. Se você quer alcançar algo na vida, comece cuidando das ovelhas do Pai. Davi, o sucesso de Davi não se deu pela capacidade dele. O sucesso dele, o crescimento dele, não se deu porque ele era um bom vendedor ou fazia bons negócios. A Bíblia explica que Davi, ele amava Deus. Aí você vai lá para João, capítulo 21, que nós lemos. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Quantos amam Jesus aqui? Tem certeza, irmão? Pedro respondeu a mesma coisa. Você me ama? Ele fala: amo, Senhor. Cuida das minhas ovelhas, porque só cuida das ovelhas quem me ama. Se você me ama, cuida das ovelhas. Você vê que todo o sucesso, todo o crescimento, toda a unção, toda a autoridade não está em querer, eu vou crescer, eu vou ganhar, eu vou romper. Não é isso. Comece cuidando das ovelhas. A unção do Espírito Santo vai vir sobre a tua vida. Cuide das ovelhas. Deus vai te dar autoridade. Quando você começar a tocar a harpa, você não vai precisar falar nada. Quando você começar a cantar, os demônios vão sair em fuga de você. Vão sair correndo de você. Quando você chegar diante dos gigantes da vida, as dificuldades no casamento, dificuldade na tua casa, dificuldade para ter uma porta de emprego aberta, você vai ver, na hora que você chegar diante dos gigantes, eles vão cair diante de você. Eles estão prontos para cair. Golias estava pronto para cair. Ele só esperava que alguém tivesse coragem. E a Bíblia diz que Davi era corajoso. Ele só precisava que alguém tivesse coragem de olhar para a cara dele e falar: você vai cair. Em nome de Jesus. Tem gente que tem medo da vida. Tem gente que não consegue olhar nos olhos do gigante. Você precisa olhar para os olhos do gigante e falar para ele: você vai cair diante de mim, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tem gente, olha, presta atenção. Fica a dica. Queremos muitas coisas. E Jesus respondeu para Marta o quê? Uma só lhe basta. Aí Jesus vira para Pedro, fala: você me ama mesmo? Eu vou te dar dica, Pedro. Você me ama? Amo, Senhor. Cuida então das minhas ovelhas. Enquanto Davi cuidava, ele sabia o segredo. Enquanto Davi cuidava das ovelhas, a unção de Deus estava sobre ele. E Deus estava preparando o futuro dele. Ele foi ungido a rei. E não precisou ir lá no palácio reivindicar o direito dele. Sabe o que você está buscando em Deus? O óleo do Espírito já foi derramado sobre você. Você não precisa reivindicar. Sabe aquilo que você tem buscado no Senhor? Senhor, eu quero essa porta para mim. Senhor, eu quero isso para mim. Você não precisa reivindicar. É só você cuidar das ovelhas do Pai. O Pai está cuidando de você. Já está preparando as coisas para você. Entendeu? Não precisa muita coisa, uma só coisa. Cuide das ovelhas do Pai. Cuidar das ovelhas do Pai vai trazer unção sobre a tua vida, vai trazer autoridade. Ele vai te dar autoridade nas mãos. Ele vai te dar poder nas suas palavras. Entendeu? As portas vão ser abertas. Sabe por que célula não multiplica? Porque tem gente mais preocupada em multiplicar do que cuidar das ovelhas. Está muito mais preocupado, sabe, em fazer números do que cuidar das ovelhas. Quando você mudar, mas pastor, uma coisa não está ligada com a outra? Sim. Você cuida e ela se multiplica. Nunca ela se multiplica para você depois cuidar. Não é o inverso. Enquanto você está cuidando das ovelhas, Deus está dando crescimento. Quando você está amando as ovelhas ali, está dando a sua vida pelas ovelhas, Deus está dando crescimento na tua vida financeira, está cuidando de você, está preparando já a multiplicação da tua célula. Célula que não multiplica é porque o líder ainda não aprendeu
que ele precisa cuidar das ovelhas. A preocupação de multiplicação não existe, porque multiplicação é natural. Acontece quando eu me preocupo em cuidar das ovelhas. Você pode falar: Senhor, sabe, eu tenho tantos projetos pessoais, eu tenho tanta coisa que eu preciso fazer. Ele vai falar: meu filho, tá tudo cuidado por você, para você. Faça só o seguinte: só cuide das ovelhas, deixa que eu cuido disso aqui. Na tua vida, todas as coisas vão andar em linha para a tua glória, para a tua bênção. Você vai ver, tudo vai andar direito para você. Quantos amam Jesus aqui? Você ama mesmo? Se você ama, o teu futuro está garantido. Você não precisa fazer muita coisa, só uma: cuidar das ovelhas. Mas pastor, eu queria tanto só evangelizar, só queria ir lá na praça, ficar gritando, ficar louvando a Deus lá, e as pessoas aceitando Jesus. E isso não é o suficiente, pastor? Não é o suficiente. Jesus não falou assim: meu filho, você me ama? Você diz assim: eu amo. Então vai tocar guitarra. Meu filho, você me ama? Amo. Então vai fazer portaria. Meu filho, você me ama? Amo. Então vai distribuir folheto lá na rua. Ele não fala isso. Ele fala: meu filho, você me ama? Amo. Então apacenta, cuida das ovelhas. Tocar faz parte de uma liturgia de culto. Sabe, distribuir folheto, fazer culto na praça, é um evangelismo. Mas o que é importante para o Senhor é que você cuide das ovelhas que Ele vai te dar. Isso que é importante. Se você evangeliza, Deus salva, você leva para a célula, não pode negligenciar. Quantos concordam comigo? Então feche teus olhos. Nós às vezes vamos para a igreja porque queremos ouvir uma palavra para nós. Às vezes a gente quer ouvir uma palavra que a gente vai ter dinheiro, que a gente vai ter sucesso. E às vezes negligenciamos que a palavra de Deus nos confronta para termos compromisso com Deus. O Senhor quer que você venha no culto? Lógico que quer. Quer que você vá na célula? Vá. Ele quer isso. Mas o maior desejo do coração de Deus é que você o ame, ao ponto de falar: Senhor, deixa que eu cuide das suas ovelhas. Mas meu filho, você não vai pedir nada para você? Não, Senhor, não quero nada para mim. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos para cuidar das tuas ovelhas. Meu filho, porque você não pediu nada para você, eu vou te dar tudo que você precisa. Entendeu isso? Esse é o segredo. Deixa eu confessar algo para você. Você é um supervisor, talvez, um membro da igreja mesmo. Para aquele que cuida das ovelhas do Pai, que se importa com aquilo que se importa para Deus, se importa com aquilo que está no coração de Deus, eu acredito, olhando para as Escrituras, que nenhuma porta está fechada diante dessa pessoa. Todas as portas estão abertas. A Bíblia diz assim: tudo que você pedir, crendo em meu nome, recebereis. Você pode lançar sobre ele, diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele fala essas coisas para quem? Para aqueles que amam ao Senhor. Se você ama o Senhor, não tem portas fechadas diante de você, sabe? Não tem perigo diante de você que resista quando você chega diante dele. Todos os gigantes vão cair, todos os demônios vão fugir, as portas serão abertas. Sabe por quê? Porque cuida da ovelha do Pai. Quem cuida, quem está preocupado com aquilo que está preocupado, aquilo que está no coração de Deus, não vejo portas fechadas para essa pessoa. Eu não acredito em portas fechadas para aquele que se preocupa com o que está no coração de Deus. A pessoa quer levar a vida de qualquer jeito, sem se preocupar com o reino, sem se preocupar com a obra de Deus, sem se preocupar com nada. Ele vai ter muitas dificuldades na vida. A fé em Cristo, a fé no Senhor Jesus te leva a amar a Deus. Amando a Deus, você fala: Senhor, eu quero cuidar das tuas ovelhas. Cuide. Aí você fala: pastor, então tem que ser líder. Você fala: não. Às vezes tem uma pessoa que Deus te deu.
um vizinho, alguém que você trouxe para a igreja, é tua ovelha que Deus entregou na tua mão. Você tem que cuidar dessa pessoa. Você é responsável por ela. Essa pessoa que se converteu e que te cumprimentou e que está vindo na igreja, você também sinta-se responsável para cuidar dela. Quando você cuida daquilo que está no coração de Deus, não há portas fechadas para você. Amém, meus irmãos? Faça uma oração ao Senhor. Aplique o teu coração. Você ama mesmo? Faz uma autorreflexão. Olhe para dentro de você. Fale com o Senhor. Fale: Senhor, eu na verdade estou muito preocupado em ganhar dinheiro, em trabalhar muito, em conquistar muitas coisas. Eu queria tanto ouvir uma palavra que se eu der o dízimo, eu vou ser próspero e abençoado e vou ficar rico. Eu gostaria tanto, porque isso seria muito mais fácil, Senhor. Mas quando a tua palavra vem me confrontando, que eu tenho que ser responsável, que eu tenho que ter transformação de vida, Senhor, isso é mais difícil. Mas se é o Senhor que fala, eu te amo tanto, Senhor, te amo tanto. Conta comigo. Conta comigo. Eu quero cuidar das tuas ovelhas, Pai. Pode contar que eu vou cuidar. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas
prazer, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua... Levante a sua voz aí e cante. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é o meu prazer. Senhor, declare no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer.